aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro. Quer dizer, acho que hoje, o aterrorizado Dragão Negro. E estamos aqui reunidos para falar sobre terror no RPG. Como fazer para que seus jogadores sintam medo, como apreciar histórias de terror. E aqui comigo, para me dar a mão durante esse episódio, alguém tão medroso quanto eu, Marcos do Orla do Dragão, o Orlando, o dragão praiano. E aí, Marcos, beleza? Fala, Ed. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão escutando a gente agora. Estou aqui já começando essa pauta com medo do que vou falar, com medo do que vou ouvir e com medo das promessas que vão surgir após isso. Então começou. Não tem promessa não, Marcos. Acabou esse negócio de promessa. Se tiver promessa, é do convidado hoje e olhe lá. Vamos ver. E por falar em convidados, hoje temos convidados de garbo e elegância. Temos convidados internacionais, senhor Marcos. Aqui com a gente, Daniel Carvalho, o nosso querido. Qual é o nome da editora, Daniel? Fala pra gente que eu me esqueci. Newborn Games. É quem está a fazer a gestão do asilo no GameFound. Beleza. Daniel, vou te fazer a pergunta mais importante do podcast. Sim. Que dragão você é? Patologicamente são. Ok, muito bom. E complementando a nossa bancada, o nosso amigo Rogério Saladino, prata da casa já, mais uma vez participando, ele pede música no Fantástico. E aí, Rogério? E aí, galera, a prata envelhecida da casa, né? Quem tá aqui de novo para falar de terror, de como sentir medo, do que sentir medo, como fazer quando sente medo e das coisas mais bizarras que eu já vi de RPGs que falam pra você como dar medo nos personagens, mas se você fizer, não vai dar muito medo, vai ficar muito engraçado, na verdade. Esse é legal, esse aí eu acho que eu consigo jogar. Então, sem mais delongas, por favor, nobríssimo Ricardo, sobe a vinheta. É dado o início, o conclave. Bom, gente, eu vou começar fazendo uma outra pergunta pro Daniel, que é uma pergunta que eu acredito que ele já respondeu com bastante frequência, mas que eu gosto de perguntar a todo mundo que vem aqui pela primeira vez. Daniel, como foi o seu primeiro contato com RPG? Como foi o seu primeiro contato com jogos narrativos? Ora, o meu primeiro contato com jogos narrativos foi em 2014, 2015. Eu estava a fazer basicamente zapping no YouTube e cruzei-me com um vídeo introdutório do Dungeons & Dragons por um canal de YouTube que era Node. O nome do canal era Node. Eu já sabia o que Dungeons & Dragons era, sabia o conceito, até mesmo de séries, por exemplo, como a teoria do Big Bang, mas nunca tinha explorado com grande interesse. Mas cliquei naquele vídeo e depois os pontos começaram a unir-se. Houve aquela questão de, peraí, então quer dizer que eu estou limitado apenas pelo poder da minha imaginação? Ou seja, isto é basicamente tipo jogar Dragon Age ou Mass Effect ou Diablo 4, mas não estou limitado àquilo que os programadores meteram no jogo. Eu posso improvisar coisas na hora e tudo o resto. Explodiu sua mente.
Basicamente. Depois daquele episódio que eu vi, era basicamente uma ação que foi dividida em 3 episódios. Eu vi os outros 2 e depois o algoritmo apresenta-me para Critical Role e o resto é história. Certo. Chegou no Critical Role, entrou nas drogas pesadas e não saiu mais de RPG, né? Depois fiz os meus próprios jogos, depois criei marcas e rúbricas semanais e mensais com o pessoal aqui em Portugal e associações e pronto. Muito bom. Ótimo. Então, Marcos, segurando a minha mão. Tamo junto, Por favor, irmão. Marcos, vamos lá. Por que você me convidou pra isso, cara? Pergunta pra ele. Faz a primeira pergunta da nossa pauta. Criança. Eu tenho uma pergunta geral pra vocês, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com o porquê que a gente escolhe o gênero de terror, né? Vocês, qual é o maior medo de vocês? Pra quando que vocês querem expressar isso em seus jogos? Na verdade, quando eu jogo um RPG de terror, ou quando eu procuro um RPG de terror, eu não quero encontrar o meu maior medo. Não quero mesmo. Você quer ganhar medos novos, né? Não. Pra mim, o RPG de terror, ele tem o que eu chamo de efeito montanha-russa. Ou, quando eu chamo de uma forma mais divertida, o efeito de dar um beliscão na bunda da morte. Porque assim, eu pego e vejo um assunto que me assusta. Por exemplo, vampiros. Ninguém quer encontrar um vampiro de verdade, porque vai sugar seu sangue, você vai morrer, etc. Porque ele representa uma ameaça, um perigo sobrenatural. Quando eu jogo um RPG de vampiro, eu vou lá, brinco com um pouquinho de vampiro, assim, tenho aquele medinho, mas eu tô seguro. Sabe, eu tô seguro, eu vou estar com as pessoas que eu gosto, são amigos meus que estão jogando, eu espero que vocês estejam jogando com seus amigos, tá? Por favor. Numa casa, num lugar seguro. Então eu experimento um terror, eu tenho a curiosidade de ver um terror, um medo, mas na segurança. Por isso que eu falo efeito montanha-russa. A montanha-russa te dá aquele efeito de você estar caindo de um penhasco, mas você não está caindo de um penhasco, você está seguro num carrinho. Depois que você saiu do carrinho, você fala, ufa, eu tô vivo, eu sobrevivi. É claro que você sobreviveu, né? Quando eu vou jogar um RPG, eu vou procurar RPG, eu não vou procurar o meu pior medo. Eu vou ver, olha, isso é um medo interessante. Eu vou enfrentar criaturas que têm tentáculos na cara. Eu vou ser um lobisomem. Eu vou enfrentar zumbis. Eu vou entrar num castelo gótico medieval. São passeios de montanha-russa pra mim. O meu medo principal inclusive, isso é um negócio importante pra falar, porque se você tá jogando um RPG de medo, de terror, de uma coisa assim, e de repente no meio você tem uma pessoa que fala, olha, eu tenho pânico de verdade, real, de tal assunto. Eu gostaria que não tivesse esse assunto no jogo. Eu conheci uma pessoa que tinha medo real de aranhas. Ela tinha aracnofobia de verdade. Então, se numa aventura, no jogo, tivesse menção à aranha, ela ficava desconfortável, a ponto de não querer estar na sala, não querer jogar com o pessoal. Então, quando a gente fala de RPG de terror, a gente tem que lembrar que ainda é uma diversão, ainda é um período que a gente vai passar com pessoas, e se tem alguma coisa que realmente incomoda alguém, de verdade mesmo, a gente fala, pô, então tá, então a gente não vai fazer isso porque é gatilho, é um negócio sério, isso são coisas que a gente tem que discutir de uma forma correta, com pessoas profissionais e tal, e não numa mesa de RPG que a gente tá brincando e se divertindo. Por isso que, quando eu falo, vocês perceberam que eu nem falei meus medos, porque não quero que ninguém saiba meus medos de verdade aqui. É pra gente saber que no RPG a gente não tá enfrentando nossos medos reais, porque isso é um negócio muito sério. A gente tá se divertindo com os medos bobinhos ou os medos não tão sérios assim. Ótimo. Entendi. Daniel, por favor. Ora, como é que eu vou bater isto? Não é uma competição, cara. Fica tranquilo. Ora, eu até me atrevo a dizer que é um ato de coragem quando estamos a falar de jogar jogos de terror e alguém chega à frente para projetar e querer vivenciar os seus próprios medos. E tem o seu de catártico, porque, como o Rogério disse e muito bem, e eu defendo isto de uma forma bastante convicta, nós conseguimos usar os jogos narrativos como uma plataforma terapêutica. Nós conseguimos usar isto como uma ponte para lidar com toda uma série de coisas, para desenvolver toda uma série de competências sociais e colaborativas e tudo o resto. E através disso conseguimos descobrir muita coisa sobre nós, nomeadamente aquilo que nós conseguimos fazer para lidar com o desafio, com a aversão, com a resistência, com a adversidade.
E através dessa mesma ponte conseguimos, lá está, ao lidar através da nossa personagem com medos que evidentemente são fictícios, nós conseguimos ir ali buscar algo que podemos trazer para este mundo, para as nossas vidas, e evidentemente tornar-nos um pouco mais resistentes a isso. Claro está que isto não é genérico, lá está, não vou considerar ninguém com aracnofobia. Todas as ações de jogo lidar com aranhas. Acredito que isso vai trazer mais efeitos nefastos do que positivos. Mas, para as pessoas que queiram evidentemente dar um passo em frente e que reconhecem que a questão de um apoio profissional não é propriamente necessário, por que não? Exatamente. Por que não dar esse passo? Por que não encarar o abismo? Sim. E ver como é que reage quando ele olha de volta? O Daniel, eu não sei se você viu, teve uma pesquisa recente que ela tenta explicar por que a gente tem pesadelo. Porque você sonha com coisa que te assusta. E a pesquisa lá chegava a várias conclusões e dizia que o pesadelo era uma forma que a tua mente usava para te preparar para uma situação potencialmente perigosa ou que possa te dar algum problema. Então, você tem um pesadelo com uma situação ruim, porque se aquela situação acontece, você já tem um pouquinho de uma preparação prévia na tua cabeça. Então, logicamente, a gente cuidando, né, fazendo com cuidado, eu acredito que a gente pode fazer sessões de RPG de terror que tem um pouquinho dessa coisa de pesadelo. Assusta, é perigoso, mas te dá um pouquinho de resistência psicológica e talvez até emocional para lidar com uma coisa perigosa ou uma coisa que te assuste num outro momento da sua vida. Claro, isso não quer dizer que você vai encontrar zumbis, lobisomens, vampiros na sua vida real. Mas é uma coisa, uma sensação paralela. Pô, cara, vou te falar. Então, quando eu tô jogando alguma coisa, eu acho que a imersão me assusta, a tensão me assusta. Mas sobre medo, eu tenho medo de coisas que eu não tenho certeza se são reais ou não. Ó, por exemplo, vampiros. Não tenho medo dos vampiros. Não existem vampiros. Bruxas. Não tenho medo das bruxas. As alienígenas. Eu não sei. Pode ser que existam alienígenas. Então, isso me dá medo. Isso me dá muito medo. E uma bruxa vampira alienígena? Isso me dá muito medo. Mas isso porque você mora no interior, Ed. É por não, isso. Mas antes de me mudar pra cá, eu já tinha medo. Eu lembro que quando meu pai ama Arquivo X, ama. E ele e minha mãe assistiam. Quando começava, a música me fazia suar frio. O problema daquela música é esse mesmo, tá? Ela é feita pra isso. Aí eu cobria a cabeça, um calor inimaginável. Eu cobria a cabeça e eu só ouvia a voz do narrador. Eu não lembro, mas eu lembro da última frase, que era: a verdade está lá fora. E isso, nossa, mexia comigo demais. Tinha uma série na TV, eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Sim. Tipo, muitos pouquinhos. Eu cheguei a assistir uma série que passava na televisão que chamava O Livro Azul, The Blue Book. E, em teoria, esse The Blue Book eram casos reais que eram tirados dos arquivos do governo norte-americano. Já tô até vendo que isso vai, hein? E cada episódio era um caso. Rapaz, aquilo dava medo. E ainda por cima, como falava, retirado dos arquivos reais de não sei o que dos Estados Unidos. Nossa! Você falava, nossa, isso era verdade. Depois eu fui saber que não era, né? Ai, que bom! Agora eu posso tentar assistir, então. É como eu costumo dizer, né? Você vai assistir o filme O Massacre da Serra Elétrica, é escrito lá, baseado em fatos reais. Aí eu complemento, fatos reais, existe serra elétrica. Só isso pode ser fato real que existe, né? Então, o baseado em fatos reais os Estados Unidos tem um livro que fala de ocorrências que ninguém explicou. Pronto, essa é o fato real. Aí eles fizeram a série inteira inventando. Então, você sabe que essa série teve remake, ô Saladino? Eu não sei se teve. Eu assisti a versão antigona, assim. Tem aqui assim. Project Blue Book. E a que eu assisti, né? Provavelmente ela deve ser dos anos 80, 70 ou 80. Era bem assustador. Acho que era 80, porque era o run de
de casos alienígenas, de avistamentos alienígenas, né? Mas era assustador. E eu entendo o Ed quando ele fala que tinha medo, assistia Arquivo X e dava medo. Só não dava muito medo porque você começava a assistir Arquivo X e tinha a Gillian Anderson. Você falava, então, não dá pra dar medo, tem a Gillian Anderson. Dá pra só sair assim. E o que corroborou muito com esse medo, acho que o Daniel não conhece, provavelmente ele não conhece. Daniel, tem um programa de domingo, até hoje, se chama Fantástico. É um programa bem popular aqui no Brasil. E nos anos 90, eles mostraram ao vivo a autópsia de um alienígena. O famoso vídeo da autópsia de alienígena. Sim. Hoje em dia, você olha e vê que é um boneco horroroso, mal feito. Mas eu, criança, vendo aquilo ali... claro. Eu fiquei muito tempo sem dormir direito. Eu fiquei muito tempo tendo pesadelo. Até hoje, por exemplo, à noite, quando falta energia e fica tudo escuro... Eu não olho pro céu, eu não gosto. É sério, eu não olho pra cima porque eu não quero ver nada, eu não quero, sabe, dar chance pro azar. Uma pergunta, por que os alienígenas só vai pro interior? Nunca vai pra cidade grande. Só aparece no interior. É que é muito movimentado. Eu não sei. Gente. E o Marcos falou sobre eu morar no interior. Teve uma vez, assim que eu vim morar aqui, a casa era muito quente. Então eu ia pro terraço pra ligar pra minha família, porque era mais fresco. Aí uma vez, eu tava lá conversando com a minha mãe e tem um morro, da casa que eu vivia, tinha um morro, numa fazenda próxima. E eu vi uma luz subindo por trás do morro. A mente do Ed foi pra casa. Aí eu fiquei olhando aquilo e subindo bem devagar. A minha mãe, eu parei de falar com a minha mãe me chamando, eu não conseguia responder. Aí aquela luz continuou subindo. Eu vou comprar um drone e não vou te avisar, eu vou ir pra sua casa. A luz continuou subindo e eu me arrepiando inteiro. Aí a luz que estava subindo virou assim, ficou na horizontal, virando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí eu entendi que era uma pessoa com uma lanterna na mão que subiu o morro por um lado e tava procurando provavelmente bezerro ou algum animal de criação assim. Mas até a minha cabeça, sabe? Até a cabeça da gente entender o que tá se passando. Nossa! Eu fiz essa pergunta por uma... Não, agora você tem que falar o teu. Então, eu fiz essa pergunta por um motivo muito específico, porque eu agora tô no Orla, eu jogo uma campanha de terror, de ordem paranormal, onde tem o nosso toque especial do que seria um terror de confrontamento. E aí, eu escolhi jogar com um personagem que é uma amálgama de mim mesmo. E você mesmo com o quê? Com os medos que eu tive durante a minha infância, construí o personagem baseado nisso. E aí ele ganha meu nome. E aí até a brincadeira é que o narrador vai matar o Marcos e tal no decorrer da campanha. Tá tentando até agora. Isso, desafia o mestre mesmo, vai. Isso aí é o meu único jeito de sobreviver. E pra mim foi interessante isso, porque os meus maiores medos foram construídos na minha infância. E esses medos do terror, do sobrenatural, desse medo que eu tô falando, não dos medos palpáveis, né? É justamente por isso. E aí durante a campanha, eu tenho colocado coisas desses meus medos durante a interpretação do meu personagem pra poder justificar X ou Y que ele vem a fazer. E o que o Daniel falou casou perfeitamente. É literalmente você olhar pra aquilo e encarar agora, hoje, obviamente, quase 40 anos na cara, olhar aquilo ali assim, cara, eu realmente passei por aquilo, nunca o enfrentei no decorrer desse tempo, e hoje enxergo aquilo de uma forma assim, tipo, eu não vejo filmes de terror por conta disso. Por que eu não vejo? Hoje não tá me dando tanto medo de jogar dessa forma. E aí, encarar essa circunstância, pra mim, foi positiva. E aí, perfeito com o que você falou, assim, tipo, eu nunca fui tratar disso num psicólogo, fui tratar de outros problemas, porque aí também não tem muito o que fazer, né? Que coisa mais importante pra fazer no psicólogo, né? Na terapia, né? Exatamente. Mas encarar dessa forma me fez construir uma certa
barreira, tipo, eu não preciso me preocupar com isso não é mais um bloqueio e eu posso fazer dessa forma. E quando eu narrava terror, tem muito tempo que eu não narro nada de terror, eu escolho os meus medos pra ver como as pessoas reagem aos meus medos. Isso é interessante. Isso é corajoso. Como que elas reagiriam com aquilo. Eu acho isso bem legal de botar uma narrativa dessa forma. No RPG a gente tem um pormenor. Nós temos técnicas pra narrar RPG. Sabe? Você tem técnica para narração, para narrar isso. Ou você tem coisas que você sabe fazer, que muitos livros básicos já te ensinam. Olha, faça assim, faça assado. Seja um mestre de tal jeito, de tal jeito, tal jeito. Você colocar os seus medos é uma forma muito boa de você dar estilo, você colocar um pouco de estilo na sua forma de narração. Mas tem coisas que às vezes podem ser um pouco decepcionantes, porque eu não sei como são os seus jogadores, mas tem aquele jogador que chega e fala: se meu personagem morreu, beleza, eu faço outro. Então ele não tem muito ele põe um pouquinho de lado, de uma forma meio prática, a questão do eu tenho medo, mas eu tenho tanto de habilidade, eu causo tanto de dano, não sei o quê. Então eu vou lá e arrisco. Então, às vezes, a gente fica com aquela coisa de, tô desperdiçando esse medo com a pessoa que não tá sentindo de certa forma. E é por isso que às vezes que a gente tem algumas técnicas, algumas estratégias para deixar o jogo um pouco mais envolvente, além das regras, além da mecânica e de tudo mais. E eu digo isso porque eu cansei de ver jogos que tentavam colocar o medo na mecânica do jogo. Porque é complicado, né? Não funciona. Né? Role não sei o que para você ter medo. A menos que tanto você jogador quanto você mestre estejam dispostos a indexar isso na interpretação, no jogo, na campanha. Mas muitas vezes a coisa fica muito esquisita. Fica muito, muito, muito esquisita. Muito esquisita. Então, é mais como você falou, colocar o teu medo para você transpirar isso na forma como você na tua narrativa, na tua apresentação, na criação dos personagens, ou seja, coisas que não exatamente tenham a ver com o RPG em si. Eu tô falando isso pra ver se isso serve pra qualquer RPG, Vampiro, Dungeons and Dragons, Ordem Paranormal, ou qualquer um que você estiver jogando. Entendi. Então eu quero aproveitar que estamos falando sobre medos, e eu quero saber dos autores, né, que estão aqui presentes, pra vocês, o que é o terror? Começa, Daniel. O que é o terror pra você? Ora... Eu relativamente disso posso contar uma história engraçada. Há coisa de 2 anos, a editorial Divergência, uma editora portuguesa, lançou um livro que é a Enciclopédia, só para garantir que não estou em erro, Enciclopédia do Terror Português. E é uma enciclopédia que compila as perspectivas, as filosofias de várias pessoas de vários domínios, sejam eles a música, a escrita, sobre o terror e o horror. E pediram-me a mim para para participar nessa enciclopédia a falar do terror nos jogos narrativos. E aquilo que eu fiz foi pegar neste pretexto e criar uma antologia dentro da enciclopédia. E juntei-me com vários designers e mestres de jogo portugueses e todos chegámos a um consenso relativamente a isto. Terror, o elemento psíquico, o elemento psicológico, é o stress acumulado, é a tensão, é o nervosismo, é o thriller. E o horror é a componente mais física, mais visceral, é o gore, são as mutilações, as eviscerações e isso tudo. Ou seja, nós conseguimos fazer aqui a distinção. Terror, tudo que é psicológico, e o horror é a reação a algo que é grotescamente físico. Eu já ouvi uma distinção muito parecida, Daniel, e eu concordo. O terror, ele é quase como se fosse algo antes do que vai acontecer. É a tensão, é o medo, ele é muito mais vinculado ao medo, à expectativa negativa, do que a coisa em si. E o horror, ele estaria muito mais vinculado à repulsa. A repulsa, aconteceu e você viu. O terror vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ah, meu Deus, isso é o terror. É a tensão. É mais vinculado, porque na verdade, é um termo muito amplo, que pega muitas coisas. E o horror seria meu Deus do céu, aconteceu, olha só isso aqui, sabe? E ao mesmo tempo, porque, assim, eu diria que
eu prefiro dizer que o terror é mais focado na parte psicológica. E o horror é mais focado na reação ao físico. Mas, e o que eu acho muito legal, existe um pouco de um no outro e um pouco de outro no um. Sim, eles complementam-se. Porque quando você, vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui. Você fala, meu Deus, tem um psicopata mascarado que matou alguém. Meu Deus, ele tá por aqui. Isso é terror. Quando você acidentalmente tropeça no cadáver do cara que ele matou, que tá lá aberto, os braços no lugar das pernas e as costelas no lugar dos olhos, você olha e você fala, meu Deus do céu, isso é horror. Só que nesse horror também tem o terror, porque você pensa, meu Deus do céu, olha o que aconteceu, olha que coisa horrível, pode acontecer comigo. E no terror lá atrás, você começa a imaginar as coisas horríveis que você pode encontrar. Então, o horror e o terror, eles têm essa distinção do psicológico e do físico, mas tem um pouquinho de um em cada um deles, eu acho. E muito bem. E, aliás, uma coisa que eu comento, né? Eu acho é um movimento curioso. De um tempo para cá, mundialmente falando, o pessoal tem tentado diminuir o uso da palavra terror e favorecer mais o horror como uma coisa mais abrangente. E isso foi uma medida de várias pessoas no mundo inteiro começaram a fazer para tentar diminuir a força do terrorismo, porque o terrorismo usa o terror, papapá. É verdade. Então, você tem muitos filmes, livros e produtos culturais que estão tentando diminuir a palavra terror e usando mais o horror como um guarda-chuva maior para isso. É uma coisa só para a gente pensar um pouco, falar, verdade, faz né? sentido, na Isso verdade. é bem né? interessante. Inclusive, eu quero dar um nome pro horror, ou como vocês quiserem chamar. O nome desse é uma pessoa, inclusive. A gente pode personificar numa pessoa chamada Anthony Hopkins. Porque isso eu quero exemplificar, porque não existe o personagem mais feliz que ele possa fazer que não te cause medo. Cara, eu vi outro dia um assustador. filme do Anthony Hopkins, acho que é um dos primeiros da carreira dele. Primeiro, né? Não deve ser o primeiro, mas é um dos primeiros. Que ele faz o papel de um ventríloco e tem um boneco que é a cara dele. Isso já é assustador. É terrível. Né? E aí ele tá passando por uns problemas da carreira dele e ele vai ficar numa casa no meio do mato pra ele ficar melhor, tudo. E aí começa, é um dos primeiros filmes que tem, chama-se Magic. Eu acho que saiu no Brasil como Um Passe de Mágica. Daniel, eu vou tentar sempre falar, quando eu falar de filme, eu falo o nome original, porque eu realmente não sei como esses filmes saíram em Portugal. Eles têm uma diferença de título, eu nem sempre sei todos os títulos. Esse é Magic, aqui no Brasil sabe como Um Passe de Mágica, e durante o filme você começa a achar que o boneco tá vivo. O boneco tá falando com ele, então você, ou o boneco tá vivo, ou o cara tá maluco e tem duas personalidades, ou o cara tá maluco e tá inventando tudo isso. É um filme assustador, com o Anthony Hopkins fazendo o papel dele, que já é assustador, e do boneco, que já é assustador também. Esse é a coisa de saber o que tá acontecendo, e isso é aterrorizante. Eu tenho um filme dele que, desculpa, Ed, te cortar, mas Não, fala. que pra mim representa isso muito bem, do que você, esse tipo de malícia que ele coloca na palavra, na voz, na expressão. Os olhos dele é o que mais me causa medo, tá? No Anthony Hopkins. Quando eu vejo ele atuando, os olhos dele parece que são olhos calmos demais por uma expressão bem enrugada. E isso me dá uma agonia muito grande, que é chamado O Ritual. The Reach. É muito bom. Em inglês é The Reach. Esse filme é excelente. Ele traz. É um dos meus filmes favoritos. Apesar de odiar filmes de terror, de horror, coisas do tipo. E ele traz uma suavidade de um padre pra lidar com umas coisas terríveis acontecendo. E assistam, por favor, quem estiver ouvindo a gente, se vocês gostam. Olha, pra fãs de filmes medievais, tá? Esse agora, vamos deixar o Marcos um pouco mais tranquilo. Assistam um filme chamado Lion on Winter, Leão no Inverno. Anthony Hopkins, tipo, com 24, 25 anos, tá? O rei tá pra morrer. E tem uma disputa política entre a rainha e os filhos para ver quem que vai ficar no lugar dele. A música de abertura é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida, mas é um filme calmo. E Timothy Dalton também participa. Minha esposa veio me lembrar. E o filme é tranquilo, é só politicagem, é só bate-papo, é só o que fulano vai fazer, o que fulano vai fazer. E o Anthony Hopkins não estava enrugado naquela época, ele era novinho,
e dá medo mesmo assim. Do mesmo jeito. Chama-se Leão no Inverno ou The Lion on Winter. Eu tô vendo aqui, bem antigo mesmo, ele é de 68. 68, se você pegar depois... Eu não conhecia esse filme. Procura depois o tema, The Lion on Winter tema, você vai ouvir falar, caramba, isso É a primeira sugestão aqui, inclusive. Filme político. É fantástica, assista. Eu tenho a letra dessa música que é em latim. Ah, não, se é em latim assusta mais ainda. Nossa, eu fico imaginando as missas eram em latim, como é que o povo assistia a As missa? pessoas quando falavam bom dia em latim, você tinha medo. Vamos passar pro próximo bloco e vamos falar um pouco sobre como inserir o horror, assim, nas mesas de RPG. E eu acho que, assim, o Rogério chegou a falar um pouco sobre isso no início, mas eu acho que é importante salientar aqui a importância da sessão 0. A gente pode falar um pouquinho a respeito disso? Eu gosto muito de lembrar de uma pessoa que chegou pra mim e falou que o RPG, ele é um contrato social. Eu fiquei pensando assim, nossa, que parece uma conversa de sindicalista, mas isso é verdade. O RPG é um contrato social, você junta várias pessoas e fala, a gente vai se divertir, tá? A gente vai jogar, vai fazer assim, vocês usam as regras e tal. Só que ele nunca pode ser uma coisa vinda de uma pessoa pra todo mundo. Ele não pode ser assim, eu vou fazer isso e tá bom, tá? Vamos jogar RPG de terror? Vamos. O que vocês querem jogar? O que vocês querem? O que vocês querem do jogo? A gente quer uma aventura, a gente quer uma coisa tipo filme de terror da Hammer, a gente quer alguma coisa tipo Midsommar, a gente quer Vampiro à Máscara, a gente quer a gente ser o monstro. E a partir dessa conversa, que é a sessão 0, aí a gente fala, beleza, eu já sei o que as pessoas querem, eu já sei o que elas não querem, e a partir daí eu vou desenvolver o que eu vou jogar, o que eu vou apresentar, qual vai ser a minha aventura, qual vai ser os personagens, qual vai ser os NPCs, qual vai ser os vilões, o que vai ser a trama, qual que é a mensagem que está por trás da trama. Então, a partir daí, como é um contrato social, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é o que vocês querem jogar. Não, eu quero surpreender meus jogadores. Tudo bem, você pode surpreender seus jogadores, mas primeiro fica sabendo o que eles querem e o que eles não querem jogar. Por exemplo, eu vou ficar muito chateado, mas muito chateado mesmo, se eu for jogar uma mesa e a pessoa chegar com regra de Rollmaster pra mim. Eu falo, não, gente, eu não quero regra de Rollmaster, por favor. Ninguém quer. Ninguém. Eu não quero tabela pra eu tropeçar na rua e capotar. Não precisa, não é disso. Não é necessário. A regra de Rollmaster. Você não precisa disso mais pra se divertir. Não, eu vou até falar pra vocês, a de Rollmaster é tranquilo. Eu cheguei a jogar um RPG brasileiro nacional, o Daniel não deve conhecer, chamado Demos Corporation, que era um RPG de espionagem. Legal, o cenário era legal. As regras, tanto. Eu joguei com um dos criadores do jogo, a gente tava jogando, aí eu peguei meu personagem que estava mirando uma arma, tava com uma arma, um sniper, pra mirar, atirar no cara. Aí ele me mostrou as regras. Primeiro que já confundi um pouco, porque você tinha a sua habilidade era um número de 2 casas, e você dividia a sua habilidade pela habilidade do alvo. Eu vou fazer uma divisão de um número de 2 casas por um outro número de 2 casas? Ele, sim, tá bom. Aí eu cheguei e falei, eu estou mirando no cara. Eu tô mirando, vou passar 3 rodadas mirando pra melhorar a minha chance. Aí, quanto que eu ganho? Você ganha a tangente do ângulo entre você e o cara. Como é que é? Caramba! Você ganha um bônus que é igual a tangente. Eu falei... Pra você jogar é necessário você ser formado em física, quântica. Eu falei assim, tem a calculadora científica. Eu cheguei pra ele e falei, mas eu não tenho uma calculadora científica. Ele pegou, tirou de trás da screen dele e tirou uma calculadora científica. Falei, não. É complicado. Eu sou de exatas, mas eu não gosto disso não, tá? Você usa a sua calculadora científica exclusivamente para trabalho. Fazendo um off-topic aqui muito rápido, eu tô sentindo na pele a diferença do terror e do horror. Porque toda vez que eu vejo a câmera do Daniel, tem uma janela atrás dele. Não é uma janela. É um quadro que tem o póster do Acelerac da Dungeons & Dragons. Não é porque, como tá escuro... Com a luz, parece uma parece uma janela, parece que tem a lua lá fora, alguma coisa assim. Obrigado! Obrigado, ele acendeu a luz, gente. Acabou o medo do Ed. Bom, ele achou que era coisa de alienígena.
Agora eu tô mais tranquilo. A Seraraki, o Demelite, que não tem mais nada o que fazer na vida e fica fazendo vários reality shows assim com aventureiros pra ele ficar se divertindo. E assustando host de podcast, aparentemente. E dicas, gente. Dicas pra criar uma boa história. Uma boa história envolvendo terror. Daniel, que dica você tem pros ouvintes do Covil do Dragão? Acima de tudo, show, don't tell. É a melhor dica que posso dar para criar qualquer tipo de terror, qualquer tipo de intriga, qualquer tipo de stress e tensão, por uma simples razão. Eu aprendi isto também há uns anos para cá, quando descobri que eu tinha jeito para contar histórias de terror. Eu também tenho um background enquanto escritor e enquanto poeta. Essa competência foi das melhores coisas que eu pude aprender para desenvolver o meu storytelling, e tudo se resume a isto. A nossa imaginação tem uma vontade própria e nós não precisamos de lhe mostrar tudo, basta mostrar-lhe o essencial, e a partir dessa linha, desse fio condutor, ela faz o resto. E não há nada mais assustador para qualquer pessoa, seja ela um leitor, seja ela um ouvinte de música ou um jogador de jogos narrativos, do que o que quer que seja que a sua imaginação possa providenciar. Tudo muito bem, nós podemos criar um cenário altamente dantesco e grotesco e assustador, mas o mais certo daquilo que vai acontecer é que, independentemente do quão excelentes nós sejamos a narrar e a descrever, vai tudo ficar aquém daquilo que o jogador imagina. E uma vez que já sabemos isto, então vamos apenas dar o essencial e deixar que a bomba exploda na cabeça do jogador. E ele, por si só, graças àquilo que ele conseguiu imaginar, tenha medo de dar o primeiro passo. Exatamente isso, Daniel. É exatamente isso. A coisa que mais dá medo para uma pessoa é você mostrar, você apresentar uma coisa que tá faltando história, que tá faltando pedaço. Porque ela vai preencher. Ela vai preencher. Se eu chegar aqui e falar, você vê... levanta um cadáver, um zumbi, de aparência horrorosa, faltando pedaços do rosto. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui pensou em partes diferentes do rosto que está faltando do zumbi, e cada um pensou de uma forma muito assustadora. Então, você apresenta, é exatamente como o Daniel falou, você é um show, don't tell, but don't show everything and don't tell everything. Conduz a coisa, sabe? Porque, inclusive, eu tiro, a gente brinca, eu e minha esposa, que ela não pode ouvir podcast que tem história de terror, mesmo que a história seja tranquila, não sei o que, porque ela complementa o que falta no podcast, ela complementa imaginando. E isso acontecer na sua mesa de jogo é 1-2, é facinho, tranquilinho. E então tem um projeto futuro do Covil que eu acho que ela não vai querer ouvir. Eu tenho uma dica, se o Ed me permitir, eu vou falar o seguinte: deixe a imaginação do seu jogador ser acima da sua. Então, de repente, apresenta o básico pra ele, como o próprio Saladino comentou agora. Deixa que ele complemente com a fala dele como ele entende e enxerga aquilo. E isso pra qualquer jogo, né? Pro terror fica muito mais premente, mas pra qualquer tipo de jogo. Qualquer ação, humor, sci-fi, qualquer tipo de jogo. Mas no terror, isso parece que fica mais pontudo, sabe? Ele fica mais assim, fica mais premente, sabe? Eu acho muito divertido quando... eu trabalhei um tempo, Daniel, eu trabalhei um tempo numa revista de RPG aqui do Brasil. E uma das coisas que a gente faz, a gente escreve matéria, escreve aventura, escreve não sei o que, você manda ilustração para os ilustradores fazerem. E você descreve, eu faço uma ilustração assim, assim, assim. É batata que volta diferente do que você pensou. Mas é de uma forma diferente e legal. Porque o ilustrador coloca coisas que você não imaginou. Porque a imaginação corre, sabe? E isso também acontece com o jogador. Essa é uma das coisas bonitas do RPG, né? A força da imaginação. É um jogo de imaginação, não é um jogo de narrativa. Então a força da imaginação é muito grande. E mesmo que o jogador não tenha isso, tipo, eu não consigo, não imagino. Deixa, você vai ficar estimulado. Você vai pensar nisso. Você vai pensar... sabe, a pessoa que fala, eu não tenho criatividade, algo que eu não acredito muito, eu não consigo imaginar. A pessoa depois vai ficar lá, acabou o jogo, né? Jogou todo mundo, voltou pra casa e vai ficar assim, como é que foi aquilo? Cara,
a gente bateu naquele beholder, tava faltando 2 olhos. Mas peraí, como assim? E o vampiro, como é que ele fez? Aquilo vai ficar matutando na cabeça da pessoa. E ela vai pensar naquilo. Essa é a técnica muito boa pra você. Tem uma técnica de você colocar o elemento que você quer que o jogador pare pra pensar nela. Às vezes pode ser uma pedra, às vezes pode ser uma porta, às vezes pode ser algum elemento realmente importante, mas tem que ficar evidente. E aí deixa que ele flua com aquilo, né? Posso contar uma piada sobre um objeto? Tem por favor. Um grupo com quem eu joguei, né? Um dos jogadores foi mestrar uma aventura e ele cometeu o erro básico de um mestre, que é forçar os jogadores a fazerem o que ele quer. Nunca acaba funcionando isso muito bem. Aí os jogadores tinham que invadir um castelo. Eles invadiram o castelo. Aí os jogadores falaram... Aí o mestre falou, vocês vão pra direita ou pra esquerda? Aí os caras olharam e falaram, vão pra esquerda. Eu já fiquei. Aí o corredor, eles abriam a porta, né? O que tem na sala? Não tem nada. Como assim não tem nada? Uma sala vazia? É uma sala vazia, não tem nada. Tem nenhuma cadeira. Não, nada. Aí a gente vai andando, vai pra outra porta. Não tem nada. E a outra porta não tem. Eles deram a volta no castelo. Pra chegar à direita. E chegaram na porta da direita, né? Aí eles abrem a porta. Aí o mestre fica assim, então, vocês abrem a porta, todo animado, todo empolgado. Vocês abrem a porta e vem um macaco branco sentado no meio da sala. O que vocês fazem? Os jogadores, a gente fecha a porta e vai embora. Muito bom. Não se peguem portas em macacos brancos ou pedras no meio do caminho. Vá para o que realmente vocês querem fazer no jogo. Outra coisa que é sempre divertido é você dizer que você encontra um punhal com um cabo oco, um livro com escritos semelhantes ao punhal e um pergaminho. E deixa eles fazerem as correlações malucas dele. Os itens não tem nada em comum, mas eles vão achar que tem que fazer alguma coisa com aquilo. Isso é sempre divertido também. E posso falar mais uma coisa que você pode fazer para deixar os seus jogadores mais assustados com esses 3 objetos que você falou? Por exemplo, você falou punhal, um livro e um pergaminho. E um pergaminho. A pessoa se entrega a isso. As pessoas falam, eu vou ler o pergaminho. Aí você vira e fala, você vai ler mesmo? Você vai ler mesmo. Você tem certeza? Aí eu vou abrir o livro e vou tentar ler. Tipo, não dá nada. Se você falar isso, a pessoa já... não sei. Eu vou dar uma olhada primeiro. A adaga tá muito afiada. Ela tá muito afiada. Você passou o dedo no fio da adaga? Só faço perguntas. São coisas simples, na verdade. É uma pequena maldade. De repente os objetos não tem nada a ver. Mas sim, isso é uma forma de conduzir a pessoa pra algo que parece medo. Você vai ler o livro. Lógico, eu peguei o livro pra ler. Não peguei ele pra botar embaixo da mesa, sabe? Mas são coisas pra você conduzir a sessão pro medo. Entendo. Agora que os ouvintes já têm boas dicas para poderem jogar seus jogos de horror, o que vocês recomendam como fonte de inspiração para entrar no clima ou para servir de base para uma aventura ou para uma campanha? Que mídias vocês recomendam? Daniel, começa. Você, por favor. Aquilo que eu posso recomendar, e é basicamente aquela que foi a principal fonte de inspiração para o Asilo, é a franquia de videojogos Silent Hill. Tudo em Silent Hill é brilhante. E se eu pudesse usar um exemplo concreto, seria o Silent Hill 2 por uma simples razão. Enquanto que no Silent Hill 1 e no 3 temos muita premissa do culto e aquilo que nós encontramos no outro lado, no outro mundo, é o pesadelo da vida da Alicia Gillespie, o Silent Hill 2 faz aquilo que eu acho que é fantástico. Aquilo que nós encontramos no outro lado, no The Other World Silent Hill, é a manifestação do nosso subconsciente. Ignorem o filme e vejam os jogos, por favor. Verdade. Sim. E quem diz os jogos também é as bandas desenhadas também são boas. Ouçam a banda sonora do Akira Yamaoka é brilhante e eu sou suspeito, é a banda sonora que eu ouço quando tenho que me sentar a escrever e trabalhar. A minha produtividade escala. Já testei isso várias vezes, não interessa qual é a música que ouço, quando é aquela, é para arrasar. E é isso. Só dando um esclarecimento pro pessoal que tá ouvindo que não é de Portugal. Banda desenhada é quadrinhos, história em quadrinhos do Brasil. E banda sonora. Não!
tudo bem. E bandas sonoras são trilhas sonoras. Trilhas sonoras é uma coisa que abrace, use. Sim. Tá? Você tem hoje em dia, você tem na internet, você tem vários serviços que dão várias trilhas sonoras fantásticas. Se você está jogando alguma coisa relacionada a Lovecraft ou a Chamado de Cthulhu, procure na internet um músico chamado Graham Plowman. Ele tem um canal que, não muito criativamente, chama-se Cthulhu Music. As trilhas sonoras dele são espetaculares. Ele fez trilhas sonoras para jogos. Se você está, ele fez 2 horas de música para jogar Curse of Strahd, 2 horas de música para você jogar o board game de Cthulhu, 2 horas de música para você... Procure. E assim, o que eu costumo dizer para as pessoas se inspirarem, eu vou sempre falar, leiam livros. Leiam livros, leiam livros, leiam livros. Existem maravilhosos livros de terror, não só os clássicos. A gente tem hoje... Os clássicos são os clássicos, né? A gente tem que ler, é bom ler, porque eles ensinam como estruturar uma história. Mas procurem livros mais recentes. Livros mais recentes têm coisas fantásticas, a gente não está sabendo direito usar os livros recentes que tem muita coisa boa. Procurem, tá? E procurem bandas desenhadas, tá? Nós temos, recentemente saiu muita coisa boa. O Brasil tem uma tradição de histórias em quadrinhos de terror que bate muitos países. E eu não estou falando isso só porque eu sou puxa-saco, mas aqui por muito tempo a gente teve muito quadrinho de terror bom. Muito quadrinho de terror bom, tá? E procurem, tem muita coisa boa saindo hoje. Tanto de livro, músicas e quadrinhos. E procurem do seu estilo. O que eu vou fazer uma campanha de vampiro. Nossa, no livro de vampiro tem lá um monte pra você procurar, e foi muita coisa feita depois disso também. Se você for... só tem uma coisa que eu falo que me estragou Vampiro à Máscara. Me estragou Vampiro à Máscara, eu não consigo mais jogar Vampiro à Máscara. É a série o filme e a série de TV What We Do in the Shadows. O que Fazemos nas Sombras. É uma série de comédia, é maravilhosa, é divertidíssima. Eu não consigo mais me imaginar jogando Vampire sem ser aqueles vampiros malucos e retardados do jogo, sabe? Assim, toda vez que eu jogar Vampiro agora, eu não vou conseguir pensar em fazer uma criatura... Não, vai ser um vampiro que nem o What We Do in the Shadows, tá bom? Então... Quando eu vi a primeira vez, eu não gostei. Como não jogar... Aí eu parei. Como não jogar Vampiro à Máscara e não terminar como sendo X-Men Noturnos? Também tem isso, né? Tipo, precisa dessa... Vou te falar, porque isso é papo pro próximo bloco. Mas o RPG que o Daniel escreveu é muito mais horror pessoal do que Vampiro nunca será. Porque Vampiro diz que é um RPG de horror pessoal, mas não é verdade. Porque ele quer ser um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele quer ser um jogo de horror pessoal, ele quer ser um jogo de intriga da sociedade vampírica, ele quer ser um jogo de combate de facções, e no final o horror pessoal passa lá longe, bem longe, bem longe, bem longe, bem longe. Asilo não. Asilo o horror é pessoal mesmo. É muito pessoal. Era essa a minha opinião polêmica sobre Vampiro, na verdade. Não é mais tão polêmica, porque acho que todo mundo já entendeu isso. Eu conheço pessoas que jogam Vampiro de uma forma maravilhosamente. Tem canais que você pode descobrir aí que a galera é especializada em terror mesmo, sim, né? A Nath mesmo. Sim, a Nath ela tem traz uma coisa legal. O pessoal do Abismo dos Dados também. Abismo. Beijo pra Nana. O Vampiro, ele é um ótimo RPG. Ele é um ótimo jogo. Ele é um ótimo sistema. O cenário dele é muito bom. Mesmo revisitado, que foi revisado mais de uma vez, teve mudanças, eu acho ele um cenário muito bom, mas eu acho que chegou uma hora que a ideia básica do Vampiro se perdeu um pouco. E é ok, é tudo bem você fazer um jogo de intriga, violenta, um jogo de intriga sangrenta e perigosa, mas eu acho que alguma coisa ali não bateu muito bem. Porque uma das mecânicas principais de Vampiro era a humanidade. Você não podia perder a humanidade, que chegava uma hora que você não jogava. Chegou uma hora que, assim, os jogadores e narradores estavam um pouco se lixando se você perdia a humanidade ou não. O foco não foi pra esse, o foco não foi eu sou uma criatura da noite. É tipo, o foco já virou uma teia de poder
que até mesmo o lance de você ter que ter uma intriga de poder entre os clãs, entre os grupos, entre os cóteres, entre a cidade, já começou a ficar um pouco difuso. E confuso, na verdade. Porque se fosse para você vamos fazer um jogo de intriga, você não poderia jogar com clãs diferentes no mesmo grupo. Isso ficaria... Distante. Né? Mas é parte do jogo. Então, o jogo ficou meio complicado, né? Da gente jogar. Eu gosto muito da lore, da história. Eu acho que é muito bacana. Mas eu acho ele um tanto quanto difícil dele se manter dentro daquilo. Vai ter gente que vai falar pra mim, mas Saladino, eu tô jogando há 5 anos, tô conseguindo, a gente tá... Sim, mas eu tô falando do jogo cruamente, assim, pegando o livro, analisando o que o livro fala. Uma das grandes colaborações do jogo, do Vampiro, são os jogadores e os narradores. Com que certeza. Acertam os erros do jogo, que preenchem e arrumam a coisa. Uma das coisas mais fantásticas que eu vi em muito tempo de RPG é o como os jogadores abraçaram o jogo e arrumaram muitas coisas. As editoras que não foi só a Wizards, não foi só a White Wolf que traduziu, que publicou, né? Teve outras editoras. A versão atual não está mais com a White Wolf, é com outra editora. Essas editoras não estão sabendo ainda, ou não souberam como pegar tudo isso que os jogadores fizeram com o Vampiro e colocar no livro, colocar no sistema. Eu acho que um dos grandes e incríveis méritos do Vampiro à Máscara são os jogadores, e os mestres, e os narradores. A comunidade realmente fez muito por esse jogo. Mais do que a White Wolf. Hoje sobrevive mais do que isso, inclusive. Mais do que qualquer outra editora que queira trazer sobre ele, né? Só deixa... Posso fazer uma pergunta aqui? O Ed falou que o jogo do Daniel, ele é muito mais de horror pessoal. Ele seria muito mais... Daniel, você pode falar um pouquinho disso? Posso sim. Ora então, o Asilo é um jogo de terror clínico em que os jogadores assumem o papel de pacientes internados no hospital psiquiátrico. A forma como o jogo funciona, no momento da criação do personagem, o jogador escolhe uma mania ou uma fobia, um ideal ou uma compulsão, um objetivo e um segredo, e estipula um comportamento inicial que vai editar basicamente a patologia com que o personagem está. À medida que o jogo vai decorrendo, eles vão encontrando ou executando eventos traumáticos, rolam stress. À medida que vão acumulando pontos de stress, e algo que possa ser despolutado com as manias e com as fobias com que começam o jogo, eles vão adquirindo novos comportamentos. Até que chega um ponto em que, ao atingir o número total de comportamentos que podem suportar no relógio de sanidade, a personagem colapsa e ou morre ou enlouquece de vez. Leve, bacana assim. Eu falei pra ele no off, um pouquinho antes de você entrar, o Saladino, que só pra ele colocou no título Asilo, ele já me quebrou as 2 pernas e me deixou arriado, porque não é o meu forte. Daniel, a entrevista, ela é parte da mecânica do jogo? A entrevista é basicamente o primeiro contato que o jogador tem com a personagem. E basicamente o jogador cria a sua personagem e antes de começarmos com o cenário propriamente dito, com aquela aventura, o vigilante, o mestre de jogo, convida cada jogador para uma entrevista. E basicamente são feitas 3 perguntas. Normalmente são perguntas genéricas como quem é que te meteu aqui? O que é que tu sentes por estar aqui? O que é que tu vês para o teu futuro? E algo que pode e deve fluir de acordo com a resposta que o jogador dá. O que é que eu faço para garantir e o que é que eu aconselho para garantir que todas as entrevistas são únicas? O cenário da entrevista tem que retratar de alguma maneira a fobia ou a mania da personagem. Nossa, você me quebrou muito. Porque o jogador, você vai narrar e representar para cada um deles as próprias confusões mentais que eles têm ali. Nossa, sim. Isso deve ser muito Isso, incrível. Cara, você tem que ver, é muito legal a parte da entrevista. É por isso que eu digo que é realmente muito é muito pessoal. Que você vê o que se espera daquele personagem. Como ele tá se sentindo, isso é muito interessante. Cara, só tem que dar uma olhada. É muito legal, é muito bom. O sistema, assim, ele é muito simples. Se o Daniel quiser falar um pouquinho sobre ele,
É bem breve, porque ele é muito simples. Mas assim, essa simplicidade melhora bem a coisa. O Daniel, o sistema usa rolagem de dados, rolagem de dados, atributos. Sim, é tudo à base de D6. E o D6 resolve tudo. O jogo não tem nenhum sistema de combate. Não há PVP, quer dizer, pode haver PVP, mas o foco não é esse. A forma como isto se resolve é, ok, tu queres andar à porrada, ou queres agredir, ou queres violentar, ou queres fazer o que quer que seja com outro jogador ou um NPC. Rola um D6. Se for entre os jogadores, os dois rolam, e o que tiver o maior valor ganha, e o perdedor acumula stress, e quem tiver a assistir. Com NPCs e com resolução de tarefas ou de desafios, exatamente a mesma coisa. Eu quero tentar incapacitar aquele médico que está de costas voltadas para mim. Rola um D6. E de acordo com o valor do dado, o vigilante pode definir se o jogador consegue resolver aquela situação ou não. Qual é que foi a minha intenção aqui no meio disto tudo? Garantir que as mecânicas são simples ao ponto de não quebrar a emoção. Porque, pelo que eu entendi, pelo que eu tô vendo, você tem um foco muito maior na narração. Correto? Sim. Na história. Sim, sim. E o dado fica só pra... Tá bom. Tem uma sensação... Então, você incentiva mais que tenha a conversa e a narração e a interpretação. Nesse cenário simpático, bacana, leve. Né? Feliz e contente. É necessário assinar um termo de responsabilidade para jogar? Sim, porque deve dar muito gatilho, inclusive. Sim. Não é, como se dizia antigamente, não é para os fracos de coração. É uma escolha específica. Eu confesso, eu não vou jogar não, tá? Mas é legal, é muito bom, mas eu não consigo, não dá pra mim. Nossa, eu fico imaginando assim, eu sou uma pessoa que eu vou ouvindo e eu vou construindo as coisas na minha cabeça. Eu tô pensando simplesmente o seguinte, você tá numa ala de entretenimento dessas pessoas... E você começa a narrar individualmente para cada um dos jogadores partes das fobias, partes das coisas que eles estão representando e como eles vão interagir em conjunto com aquela situação que está causando um alvoroço. Se eles vão acumular estresse, se eles vão intercalar emoções uns com os outros e como eles vão reagir àquilo tudo. E aí você simplesmente pelo fato de que você tá colocando que aquilo ali só tá acontecendo na cabeça de um e como os outros vão reagir àquilo, e aí o acúmulo do estresse... Isso é tenso. Nossa, é muito... Cara, eu vou contar uma história, mas ela é engraçada, no final das contas. Quando eu conversei com o Daniel, ele falando sobre o sistema e tudo mais, saiu o episódio do Dados à Portuguesa sobre asilo. É muito bom o podcast Dados à Portuguesa. É divertido demais. Mas esse não é não. Todos são muito bons, esse não. Não, é bom, mas não é divertido. É difícil. Episódio de Páscoa. Asilo. Putz, olha só, o episódio de Páscoa dos caras, olha isso. Ok. E tem uma cena que o Daniel descreve uma NPC tá recortando o papel e fazendo um coelhinho pra fazer a decoração de Páscoa. E essa NPC, sabe aquela pessoa que já tá ali naquele lugar há muito tempo e ela parece saber coisas a mais que o resto não sabe. Só que quando ela explica, não faz sentido. Ela é esse NPC. Tô ouvindo isso a caminho do trabalho. Eu trabalho numa escola. Quando eu chego lá, tá as professoras recortando e fazendo os coelhinhos. Atividade do dia, recortar pra fazer coelhinho. Aí eu conversei com o Mitchell, que ele joga essa aventura e edita o podcast. Pô, Mitchell, olha o que aconteceu. Aí eu mandei a foto pra ele dos coelhinhos que as meninas estavam recortando. E eu fiquei com isso na cabeça um tempão. Nossa, que é muito... Esse é o problema da pessoa com medo, tá, gente? É isso que acontece com a nossa cabeça. Tá? Eu achei muito curioso o seu RPG, Daniel. Porque quando você tava me contando, eu me lembrei de um filme antigo de terror chamado Asylum, né? Que em português em português no Brasil saiu como O Asilo da Morte. E é uma história antiga acho que é da Hammer, da produtora Hammer, que é uma produtora que fez vários filmes de terror. E é uma antologia em que uma pessoa chega num sanatório, num asilo, e ela vai conversar com o diretor, o Warden, né? O diretor do sanatório. E o diretor fala, olha, teve um problema aqui, alguns
pacientes escaparam. E ele começa a contar, e ele vai contar a história de cada um dos pacientes, de 4 pacientes. Ele falou assim, então, eu vou contar a história de 4 pacientes, e um desses pacientes, na verdade, é o diretor do asilo. Você tem que adivinhar qual que é. É um filme de 1972, aqueles terrorzão. Isso é muito, muito, muito legal. Isso é muito legal. É aqueles terrorzão de... Sabe, terrorzão assim... Terrorzão, assim. Mas é aquele terror de clima e uma história estranha. Parece que você acabou de pegar aqueles livrinhos pequenininhos que vendia antigamente nos sebos. Assim, são 4 historinhas assim. Todas têm a ver com algum paciente do asylum, do asilo. E assim, você falando de como que é, eu ficando pensando assim, nossa, dá pra fazer muito... A história desse filme dá pra fazer muito com puxado certeza. Pra esse RPG de uma forma muito mais assustadora. E o que é legal, o que eu achei interessante no asilo, é que a temática é tão pesada e tão realista sobre realmente coisas que, infelizmente, acontecem em instituições psiquiátricas, né? Uhum. A questão do abuso, da violência e tudo mais. Eu costumo dizer que não tem nada mais assustador do que a realidade. Sim. A realidade não consegue... A ficção não consegue chegar perto da realidade. Você disse tudo, você disse tudo. É por isso que eu falei pro Daniel, cara... Você pode jogar com 2 abordagens, uma sobrenatural e uma não sobrenatural. A abordagem sobrenatural deixa o jogo mais leve. É porque você sabe que não existe. Pois é. Exato. E isso é muito legal. E no livro vem lá sobre a abordagem não é termo sobrenatural, é paranormal que você usa o termo, não é? Sim. Exato. Desculpa perguntar, né? Você fez pesquisa de assuntos reais e sérios, assim? Você falou com profissionais para embasar o teu jogo? Sim, falei e lá está. Eu também consigo beneficiar disso porque o meu background académico tem a ver com psicologia, tem a ver com criminologia. E eu fui para a criminologia por causa disso mesmo, porque eu gosto muito de psicologia, mas nem toda a parte da psicologia me interessa. E o que mais fascina é o momento, é o breaking point, é que... temos aqui um momento em que temos um cidadão exemplar que está enquadrado e tudo o resto, e acontece alguma coisa, ele quebra e agora temos o criminoso. Essa parte que me levou a levar para esta formação. E atendendo à temática do jogo, sim, tenho procurado falar com profissionais e também não só com profissionais, mas pessoas que trabalham nesses sítios e que mesmo não tendo background académico têm a experiência toda. E isso levou a uma das decisões fundamentais que ditaram uma das últimas iterações do jogo, porque o asilo tem aquilo que eu chamo uma interpretação qualitativa da loucura e não quantitativa. Ou seja, nós não temos pontos de sanidade, nós temos evidentemente pontos de stress, temos pontos de stress, mas o stress vai traduzir-se em comportamentos. E todos os comportamentos que aparecem no jogo são comportamentos que podem ser encontrados em várias patologias, em várias condições. E quando eu cheguei a esse ponto é que, eu não quero que a malta role dados e depois diga, a partir de agora a minha personagem está esquizofrénica. Não, porque a grande parte das pessoas não sabe interpretar uma personagem esquizofrénica. Vai cair no clichê e numa interpretação errada e pejorativa daquilo que uma pessoa com essa patologia tem. Com base nisso, aquilo que eu tenho são os comportamentos. Eu estive a ler o DSM, o livro da APA que lista tudo que são patologias e sinais e sintomas. Eu li aquilo e basicamente tirei os comportamentos que são mais predominantes nos vários tipos de condições. E aquilo que interessa não é chegar ao final do jogo e a tua personagem ter a patologia X ou Y. Não, o que interessa é tu chegas ao final do jogo, olhas para a tua folha de personagem e tu tens. A minha personagem neste momento tem tremores, tem tendências sadomasoquistas, ouve vozes. E não tá. Deixa cá ver. E tem total desprezo pelo ser. Isso é asilo, meus amigos. Este gajo não está bem. Eu tô aqui cheio de gatilho, tá? Só pra falar. Tem um capítulo inteiro. Tudo bem se eu ficar com castelo medieval, horror gótico, vampiro. Tá tudo bem. Ainda é a minha praia. Então, vamos melhorar o clima e vamos falar de nazistas e entidades cósmicas? Vamos. Rogério, Diga. Actan, meu alemão é péssimo. Actan Cthulhu? É Actan, É Achtung Cthulhu.
Meu alemão também é uma porcaria. Eu não sei falar alemão. Eu sei falar o nome de 5, 6 pratos de comida e olha lá. E eu sei que eu tô falando errado. O Achtung Cthulhu, para quem não sabe, eu falo aqui para quem está nos ouvindo, eu estou trabalhando agora com a New Order Editora, uma editora aqui do Brasil, trouxe vários bons jogos, e ela está trazendo agora o Achtung Cthulhu, da Modifius, que é mais um jogo inspirado nos mitos de Lovecraft, os mitos cthulhianos, só que dessa vez o pessoal pegou uma ideia divertida. Pegou a Segunda Guerra Mundial e os nazistas pegaram os mitos de Cthulhu e estão tentando usar as entidades, os feitiços e as coisas e os bichos de Cthulhu para ganhar a guerra. Mais uma ideia sensacional numa lista de ideias tremendamente idiotas que os nazistas tiveram. O que pode correr mal? O que pode dar errado, não é mesmo? Aí, no Achtung Cthulhu, os jogadores desse jogo, eles assumem o papel de agentes, né, que são pessoas que estão apoiando o esforço de guerra. Não necessariamente soldados, podem ser soldados, mas não são necessariamente soldados. Pode ser cientistas, repórteres, comerciantes, motoristas, pessoas que por acaso está tendo uma guerra, eles resolvem ajudar de alguma forma e acabam descobrindo coisas cthulescas que aparecem nas fileiras nazistas e descobrem que existe uma guerra secreta, além da guerra, existe a guerra secreta, e você faz o possível para enfrentar, dar a sua pequena ajuda para evitar que o mal maior vença. Eu nem estou falando do nazista, estou falando do mal maior, estou falando do Cthulhu e dos outros bichos que estão junto com ele. É um jogo muito bacana, ele é diferente, como eu falei, ele é diferente do chamado de Cthulhu. Ele usa um sistema dinâmico, rápido, né, que é o sistema da Modifius, que usa 2d20s, e ele tem algumas mecânicas que eu acho muito legais. Ele é um jogo baseado em sucessos. Você precisa de um sucesso para conseguir fazer alguma coisa. Vamos supor, eu preciso ligar o carro sem ter a chave. Você faz a sua jogada e se você tiver um sucesso, você consegue. Mas, se você tiver 2 sucessos, você só precisou de um sucesso. Você guarda o segundo sucesso. Esse sucesso extra. Por quê? Como a ideia do jogo é incentivar a ação em grupo, esse segundo sucesso você coloca num pool da sua mesa, num acumulado da sua mesa, e naquela cena outras pessoas do teu grupo podem usar o seu sucesso. A explicação é que você fez alguma coisa tão legal que aquilo incentiva as pessoas e dá um ímpeto, que é pontos de ímpeto, para a pessoa conseguir fazer o que ela precisa fazer. Então, jogado direitinho, se o grupo consegue fazer uma quantidade de sucessos interessante, eles são incentivados para fazer coisas meio malucas, do tipo uma ação lá Indiana Jones ou Hellboy, ou fazer aquelas coisas de já que eu liguei o carro, eu vou sair correndo, passar por cima de um caminhão virado e jogar o carro em cima do bicho cutulesco que está atacando. Normalmente seria uma ação impossível, mas aí você tem mais dados, mais sucessos que você pode usar para tentar essa ação. Então ele é um sistema muito mais dinâmico do que o chamado de Cthulhu. E tem outras coisinhas também, é um sistema muito bacana. Quem se interessar, dá uma olhada no Catarse da New Order, que tá lá. É um jogo muito bacana. O sistema 2D20 da Modifius é um sistema bastante interessante. Ele tem o lance de ímpetos, de sucessos, que é bem bacaninha. Ele tem o lance de você pode usar pontos de ímpetos para comprar uma verdade. Por exemplo, o que é comprar uma verdade? Você está perseguindo um nazista pelos telhados da cidade de Londres. Você está correndo. E cada vez que você está correndo, eu vou pedir, né, eu vou pedir para que você faça um teste para conseguir chegar mais perto. Em cada caso, você vai ter, eu vou precisar de um sucesso. Se você teve mais, você vai guardando. Aí você fala, mestre, eu quero usar um sucesso para criar uma verdade. O que é a sua verdade? Eu vou falar assim, eu vou criar uma verdade que choveu no dia anterior e o próximo telhado que o cara tá correndo tá molhado.
Então, ele vai ter que andar de uma forma mais devagar e aí diminui a minha dificuldade ou a quantidade de sucessos para eu alcançá-lo. Isso é maneiríssimo. Você tira um sucesso, você tira um ponto de ímpeto e você cria uma verdade. Só que essa verdade também aplica para você. Então, se você acabar indo naquele telhado, você também vai ter que andar devagar. Entendi. Eu traduzi Bem legal. Eu traduzi uma aventura que vai sair, esperamos, né? Se bater as metas, ela também vai sair, em que em determinado momento os jogadores estão correndo por Londres e Londres começa a ser bombardeada pela Luftwaffe. Aí a aventura fala: a cidade agora ganha a verdade bombardeada pela Luftwaffe. Então, existe a chance de você estar andando e cair uma bomba perto de você. Ao mesmo tempo, você tem as vantagens de você não precisa, por exemplo, seguir um farol fechado. Você pode atravessar um farol fechado. A polícia não vai se importar com isso, porque ela está preocupada com outras coisas. As ruas vão estar vazias, porque as pessoas estão se escondendo. Então, existem... quando você cria uma verdade, quando existe uma verdade no jogo, ela pode dar vantagens e desvantagens de acordo com a verdade e com a história. É um sistema que eu achei muito, muito, muito legal. Muito bacana. Deem uma olhada, deem uma conferida. Eu acho que tem streams do pessoal jogando Achtung Cthulhu. Deem uma olhada. É bem bacana. Assim, pode ser terror e pode ser uma ação com terror. Essa regra da criação da verdade, ela tem que ter uma certa coisa curável, né? Tipo, por exemplo, eu não posso simplesmente falar assim, não, que aquilo ali desapareceu. Não é nada do gênero, tem que ser um telhado molhado ou coisa do tipo. Ou pode ter alguma coisa que dentro dessa regra que pode ser alguma coisa mutável, se também tipo, você jogar com uma pessoa que seja um cultista ou algo do gênero, mas que utiliza isso de formas para o lado dos aliados, ou eles não, o aliado não usa nada como cultista, eles querem exterminar quem utiliza. A verdade, quando você cria uma verdade, você faz uma verdade, você negocia com o narrador. Sim. Você fala, vou fazer uma verdade, e o narrador ele julga se essa verdade tá equilibrada, se ela... Porque também ela não pode ser, no exemplo que eu dei, você não pode criar uma verdade. O cara que eu estou perseguindo, ele escorrega, cai e morre. Sim. Você não pode criar isso, né? Você tem que criar uma verdade que traga algum elemento para o jogo favorável para você ou para a situação, ou seja, uma modificação daquilo, e é sempre negociado com o mestre, tá? No caso do Achtung Cthulhu, você perguntou se os aliados usam e tal. Então, teoricamente, você tem grupos secretos, como o Majestic e a Seção M, que são grupos que, teoricamente, depois virariam outros grupos que estudam sobrenatural e paranormal e tal. Assim, teoricamente, o ideal é que nós estejamos, nós jogadores, né, nós pessoas boazinhas, estamos combatendo as coisas malvadas dos nazistas e dos cultistas. Mas você tem regras para você aprender feitiços cutulescos. A maioria dos feitiços envolve conjurar criaturas ou fazer coisas que não são tão legais. E tem consequências, tem custos. No caso... O sistema 2D20, ele tem ele não usa pontos de vida, ele usa estresse físico e estresse mental. Estresse físico você tomou uma pancada. Estresse mental você viu algo que abalou sua mente, né? E em determinado momento, se você chegar numa quantidade X de estresse, ou você pode ter ferimentos, que são coisas mais agravadas. Estresse físico você tomou algo que te machucou. Um ferimento é algo que dura por muito mais tempo. Tá? E a mesma coisa no mental. Você ficou uma coisa que te abalou, tal, mas você ainda tem vontade de continuar atuando. E o ferimento mental, que seria um trauma, é uma coisa que demora um pouco mais para ser curada e traz problemas e dificuldades para o jogador. É uma coisa muito mais... Eu falei isso do estresse porque lançar magias cutulestas te dá estresse. Você lançou magia, você sofre estresse. E se for uma magia, um feitiço, que conjura uma criatura cutulesca, você sofre o estresse porque você lançou a magia e você sofre o estresse ao ver a criatura que você conjurou. Então,
Não, né? Assim, como em qualquer jogo que usa a mitologia cthulesca, não é muito bom você ficar fazendo magia e mexendo com as coisas do Cthulhu. Pelo menos tudo vai ter a consequência dos jogadores para eles sofrerem com aquela condição, né? Eu achei bastante interessante essa premissa. Eu adorei o sistema de ser no 2D20, porque realmente ele é um sistema muito mais dinâmico. Eu gostei da ideia de você acumular sucesso. Opa, tirei 2 dados muito bons daqui, guardei isso daqui. Isso é legal pra caramba. Isso é bem legal. Ainda mais pra jogar, ele pode fazer parte da party, inclusive, não é só pra você, né? Uhum. E isso é uma coisa que pra mim faltava no chamado de Cthulhu, por exemplo, que é esse dinamismo do sistema. Hoje você tem pessoas que vão jogar e que querem pegar esse tipo de sistema e não tem tanto tempo assim, então ele se torna muito mais convidativo para quem tem um tempo um pouco mais reduzido e quer jogar algo que seja dentro do universo, dentro daquela ambientação, mas que possa ser mais dinâmico em questões de regra para você otimizar o seu tempo. Você não vai passar 2 dias e meio fazendo uma ficha e pode jogar tranquilamente. Sabe uma coisa que eu sinto falta nos jogos de Cthulhu? Umas 2 páginas mostrando as coisas que existem na época onde se passa o jogo. Porque o chamado de Cthulhu, o jogo original, ele teoricamente ele se passa na década de 20. Pois é. Alguma coisa. E a gente não lembra como que é a década de 20, porque a gente não estava lá. Inclusive, estamos vivendo uma outra década de 20 agora. Né? Não é essa a década de 20. Exato. Isso, a gente fala assim, falta um pouco disso. Havia, né? Tem um suplemento de Cthulhu que é chamado Cthulhu 1920. Porque mesmo quando o livro saiu, as pessoas que jogavam não tinham muito lembrança disso porque elas eram mais jovens, elas não lembravam exatamente, tinha alguma coisa ou outra que se via através de filmes, de conversa, etc. Então, na época, a Chaosium fez um suplemento falando o que tinha na década de 20, como era a década de 20 e tudo mais. Isso é interessante, porque tem gente que, quando fala que tem carro, tem gente que se surpreende. Nossa, carro em 1920? E você faz você faz perseguições a incríveis 30 km por hora. Inclusive, são mais perigosos do que as que hoje moram a 120, 150. Tá certo. E assim, deixa eu defender um pouco o sistema do chamado de Cthulhu, porque a ideia do chamado de Cthulhu, bom, primeiro que ele é um sistema relativamente antigo, se a gente for falar em termos de RPG. Ele foi um dos primeiros grandes RPGs de terror que saiu, foi um dos primeiros RPGs que saiu da temática fantástico medieval, ele foi pro terror fantástico, cósmico, Lovecraftiano, e tipo, as pessoas ficavam, oh meu Deus, e ele é um RPG com uma proposta diferente. Ele não é um RPG combativo. Isso aí. Ele é um RPG que você foge. Não é pra lutar, é verdade. Né? E, inclusive, o chamado de Cthulhu, ele é um RPG que ele é conhecido por ter a mecânica da perda de sanidade. Uhum. Enquanto todos os RPGs da época, os jogadores eram figuras heróicas, eles eram figuras extraordinárias, acima da média, tanto medieval ou ficção, mas no chamado de Cthulhu, você era uma pessoa absolutamente normal. Absolutamente normal. Você era um professor, você era um policial, um motorista de táxi. Você era uma pessoa normal. E ele é um jogo muito baseado em perícias. E as perícias são feitas para elas não serem espetaculares. Você vai fazer aquela incrível perícia de arqueologia para chegar e falar, olha, um sítio arqueológico, sabe? Era uma coisa, a barra era muito para baixo da coisa. E a ideia é porque era para te dar medo. Aí uma técnica para você passar medo no RPG. Isso, você se sente indefeso. Exatamente. Vamos supor, você é um policial de Los Angeles, da década de 20. Você encontra um Shoggoth, que é uma coisa amorfa feita de bolhas que ficam pulando olhos, bocas e órgãos sensoriais e tentáculos. Você pega o seu revólver, dá 3 tiros nesse bicho, não dá nada. E esse bicho tem cerca de 6 metros de diâmetro e vem na sua direção. É pra você ter medo. E a perda de sanidade é uma forma muito mais divertida
E porque quanto mais você vai vendo essas coisas, mais vai conhecendo esse mundo assustador, você vai ficando mais insano, né? Não de um jeito clínico, mas insano de um jeito fantasioso, né? Inclusive, ele tem aquela mecânica de que quando você pega um livro que está escrito um feitiço de Cthulhu, você aprende o livro, você aprende o feitiço de Cthulhu. Tem uma perícia chamada Mitos de Cthulhu. Só que o que você aprende, você perde de sanidade. Isso é legal, isso é bem legal. Eu aprendi 5% no meu Mitos de Cthulhu. Então, você perdeu 5% da sua sanidade. Então, a proposta dele não é ser um jogo rápido, correndo, de ação, tipo A Múmia, aquele filme do Brendan Fraser. É para ser uma coisa para você ter medo. E para você terminar, assim, é muito curioso que eu tô trabalhando lá na New Order, e a New Order é a empresa que está trazendo também o chamado de Cthulhu. Eu lendo as aventuras originais, revisando, traduzindo, é muito comum eles falarem, nesse capítulo aqui, se os investigadores sobreviveram, tipo, eles assumem que você começa a jogar com um personagem, e eles recomendam que você faça mais de um personagem, numa mesma aventura, numa mesma campanha, é muito capaz que você perca seu personagem no meio da campanha. Então, é pra ser um negócio de terror. Ele é muito diferente do Achtung Cthulhu. A ideia do Achtung Cthulhu é, meu Deus, um soldado híbrido de Shogot com um nazista, você pega a sua metralhadora e retalha ele no meio, sabe? As propostas são diferentes. Que é muito mais legal. As propostas são propostas diferentes. Eu não consigo dizer se uma é mais legal que a outra. Não, quando eu falo, principalmente, antes do Daniel até entrar na pergunta dele, quando eu entro na questão do dinamismo, é porque quando você... E aí eu concordo com você, porque o chamado de Cthulhu, ele faz parte do tempo dele, ele foi feito para aquilo, é pioneiro nessa circunstância, e good, velho. Tanto que ele tá aqui na minha estante, tá ali bonitinho pra mim. Mas quando você tem hoje, numa vida adulta mais atribulada, você traz isso pra quem tem aquela memória lá de que jogava lá atrás. E fala assim, pô, agora você tem esse aqui que é um pouco mais dinâmico. E talvez vá poder retratar aquilo que você não viveu lá atrás. Você até dá pra você colocar os elementos dele, tal, mas você vai ter outras condições ali atreladas. E aí você traz isso pro agora, pro coisa, ele se torna mais convidativo pra você, tanto pra galera que quer produzir conteúdo, quer assistir, tanto que vocês têm isso lá, né? Eu tô vendo aqui a página do Catarse, e tem lá a mesa da galera já jogando, o pessoal do Movimento RPG falando sobre, parece que tem um conteúdo já construído, e você também tem aquela memória afetiva de um jogo que a galera queria jogar, quer jogar, mas que talvez os seus grupos, as suas condições que viviam na época que jogavam, hoje não é mais possível, né? Por conta do tempo dedicado àquilo tudo. Então eu quero parabenizar, inclusive, porque trazer isso, porque faltava uma versão para quem não tem esse tempo disponível, né, para jogar. Isso é excepcional. Com certeza, com certeza. Agora deixa o Daniel fazer a pergunta dele, cara. Sim. Mal educado. Não, Daniel. Ora essa, tranquilo. Só fazer aqui um reparo, por todos os efeitos. A ideia original que despoltou o asilo foi uma ação de Call of Cthulhu. Eu tive que correr... É verdade, você comentou isso. Conta pra gente. Eu falo de Educação 2. Basicamente, eu e o grupo de amigos criámos uma marca que era o Roll Iniciativa, e era uma plataforma agregadora de conteúdo feito em Portugal de jogos narrativos, e tínhamos o jogo do mês, em que durante o mês escolhíamos um jogo para mestrar a cada semana. Houve um mês que foi Dungeons & Dragons, houve outro que foi Vampire, houve um que foi Apocalypse World, e houve uma altura, já não sei que mês é que foi, em que tínhamos que definir qual que era o jogo do próximo mês. E eu, que estava a dar ainda os meus primeiros passos no mundo dos jogos narrativos, levantei a mão, olha, e eu ouvi dizer que Call of Cthulhu é fixe. E a malta, ótimo, então, vais mestrar. Ótimo, quem mandou falar? E eu, que na altura não tinha experiência em Lovecraft e também não conhecia o jogo, e tinha basicamente uma semana e meia para preparar alguma coisa, das duas uma, ou lia os livros de Lovecraft e ambientavam sobre aquilo que o mundo é, ou então lia as regras do jogo e preparava uma ação com base nisso, e foi aquilo que eu fiz. E depois preparei a ação,
as coisas começaram a acontecer e quando chegou a altura de fazer os testes relacionados com a sanidade e os Bounds of Madness e tudo o resto, eu comecei a ficar, ora bem, agora tu vais lançar, vais comparar aquilo que tu lançaste com o teu pulo, agora vais voltar a lançar para perceber se tu racionalizaste ou não aquilo que tu assististe, agora vais voltar a rolar e isso que tu vais rolar é aquilo que tu vais perder da tua sanidade. E eu sei daquela lancei e fiquei, tem que haver uma outra forma de fazer estas mecânicas e tentar tornar isto mais ágil. E foi aí basicamente o primeiro passo para a criação do asilo. Indo para a minha questão, para o Rogério, eu fiquei muito intrigado com essa questão de tu acumulas stress, tanto a conjurar os encantamentos, os feitiços, mas também ao veres aquilo que tu trazes para este mundo. Pergunta: se eu me cegar ou tapar os meus olhos para que stress na mesma? Aí é que tá uma boa pergunta. Boa pergunta. Porque vamos lembrar que quando a gente está falando de criaturas cthulescas, elas não são apenas uma visão ruim. Sim. Nos livros do Lovecraft, elas são descritas como criaturas e como monstros, entidades que desafiam a razão, a lógica e todas as leis que você conhece como corretas e como padrões. Existem descrição de criaturas que não são apenas físicas, mas que elas corrompem a mente das pessoas. Certo. Que ela faz com que você comece a ouvir vozes ou sinta coisas, ou mesmo sem enxergar, você veja. Eu dou um exemplo que é uma coisa muito estranha. Tem um monstro, uma criatura do Mitos de Cthulhu, que são os cães de Tyndalos. Sim. Hounds of Tyndalos. Que eles são criaturas que eles não são afetados pelo tempo, eles viajam pelo tempo e eles são compostos de ângulos e fumaça. Quando a gente vê, a nossa mente associa eles a um cão, mas eles não parecem um cão, eles são alguma coisa feita de ângulos retos. Inclusive eles andam por ângulos retos, eles não gostam de ângulos redondos, ângulos que tem menos, que são mais abertos. Esse conceito já é estranho na tua cabeça. Eu falar isso, as pessoas vão falar, como é que ele anda no ângulo? Bom, a ideia é que a criatura cthulesca, dependendo da criatura, é lógico, ela não seja apenas uma visão ruim. Ela seja, quando ela vem, você ouve barulhos estranhos, ela invade a tua mente. E dependendo da criatura que você conjura, claro, eu vou conjurar um zumbi, eu vou conjurar um abissal, que é um deep one, que é um homem-peixe. Ele não tem essa amplitude do que eu vou falar, eu vou conjurar o Cthulhu, né? Então, às vezes não é só a visão, mas é todos os seus sentidos, e às vezes nenhum. Às vezes ela só entra na tua cabeça e você sabe que ela tá lá, de alguma forma. Então, eu como mestre, se a pessoa falar, eu vou cegar meus olhos. Então, agora você tem um problema. Você está cego e é maluco. Filme muito bom a respeito de cegos, surdos e loucos. Aliás, existe um filme, eu acho muito legal, eu vou escrever sobre isso. Filmes de Cthulhu que não são filmes de Cthulhu. Isso é legal. Pra quem não sabe, os mitos de Cthulhu, em geral, né, boa parte dos mitos, eles são copyright free. Primeiro, porque o Lovecraft morreu há muito tempo, não tem descendentes, então ele não registrou isso como sendo algo com copyright que você tem que pagar para alguém ou para alguma instituição para usar. Por isso que você vê muito fácil ter livros de Cthulhu por aí, né, chamado de Cthulhu e tal. O que foram registrados no passar do tempo foram visuais específicos feitos por algumas empresas, editoras, filmes, etc. Mas se você quiser fazer um filme de Cthulhu, você pode simplesmente pegar e fazer o filme de Cthulhu, porque não tem o copyright, não é livre. O próprio Lovecraft queria que isso fosse usado por várias pessoas, tanto que tem outros escritores que também escreveram usando os mitos criados pelo Lovecraft, e eu digo que alguns deles escreveram melhor do que o próprio Lovecraft. Então, por que eu falei isso do copyright? Acho que agora me perdi, eu não lembro. Não, peraí, eu volto aqui. Existem alguns filmes que não citam Lovecraft, mas você olha e você fala, isso é Lovecraft. Tá? Um deles é A Beira da Loucura, do John Carpenter, In the Mouth of Madness, clássico. Que ele é totalmente de Cthulhu, mas ele não é de Cthulhu. Ele não é mencionado Cthulhu Lovecraft uma vez. E outro filme que eu acho muito, muito, muito interessante, para quem faz jogo, quem mestra jogos de RPG especialmente, é um chamado The Void. THE Void. O filme começa com uma pessoa que vai parar num hospital. Ele tá num hospital
no turno da noite, assim, porque ele tá lá. E também tá lá no hospital, aparece uma pessoa, uma garota que vai dar à luz. Sim, uma situação muito estranha, falta muita informação ali. De repente, o hospital é cercado por cultistas. Mas, quando eu falo cultistas, não é só uns caras com uma roupa feia, vermelha ou azul ou branca, que não dá pra ver a cara. É cultista. E aí a coisa degringola de um jeito que você, como eu falo, isso é um filme de cultista. The Void é um filme que mostra um culto de horror cósmico, Lovecraftiano. Você tem medo. Mas, assim, para um mestre, para quem mestra RPG, eu recomendo, assista esse filme, você vai ter ótimas ideias, ótimas inspirações de como fazer cultista dar medo num jogo, numa campanha. Eu acho que tá como ritual macabro, alguma coisa assim em português. Deixa eu ver como é que tá aqui aqui eu tô vendo só como The Void mesmo. Eu acho que ele não saiu aqui no Brasil. Seita Maligna. A Seita Maligna é um filme de 2016. É recente. 2016. A direção é de Jeremy Gillespie e Steven Kotansky. Não veja as imagens no Google, tá, Ed, desse filme. O Ed vai ficar com medo. Não vou ver. Bom, gente, vamos partir pro último bloco, onde a gente se despede, mas nossos convidados podem, por favor, fazer os seus jabás. Então, quem quiser ter asilo em casa, como é que faz? Quem quiser atirar nos nazistas e nos monstros cutulescos, como é que eu faço? E quem quiser ver tudo isso lá no Orla do Dragão, olha eu fazendo o Marco fazer promessas, como é que faz? Então, Daniel, por favor, faça as honras, cara. Ora, muito obrigado, meu caro. Então, relativamente ao asilo, a campanha do GameFound vai arrancar dia 14 de Abril. Estamos mesmo quase lá. Se forem à página do GameFound, encontram lá a informação toda sobre o jogo. Se seguirem a campanha, têm acesso a 2 cenários exclusivos, apenas para seguidores, apenas para followers. E podem descarregar gratuitamente o livro-jogo Patient Zero, que já dá uma introdução às mecânicas do asilo e, acima de tudo, ao ambiente. E quando digo livro-jogo, estou mesmo a falar em algo que é basicamente uma carta de amor às aventuras fantásticas do Livingstone e companhia. Olha só, para ganhar do livro-jogo, vai curtir. Conversando contigo e com o Elder, o Elder é uma pessoa, não um grande antigo, tá? Por favor. Não The Elder. Por favor. Vocês disseram que uma das metas é trazer o jogo para português de Portugal, né? Porque o original tá em inglês. E aí, vai ter uma meta também pro português do Brasil? Dá pra incluir? Ou não? Eu acho que atendendo à configuração do GameFound, neste momento não nos é possível fazer esse tipo de alterações. Entendi. Mas de qualquer das formas, isso não está excluído. Se a oportunidade surgir, dependendo da forma como a campanha decorre e tudo o resto, se houver interesse em haver o asilo em português do Brasil, claro que sim, não vejo porque não, e como o Elder comentou na altura, vamos precisar de alguém para nos auxiliar nessa tradução, para garantir que a coisa fica feita em condições. Isso aí é tranquilo. Então, gente, deem uma olhada, vai lá no GameFound, procurem pelo Asilo do Daniel Carvalho. Oh, yeah. Só de vocês seguirem, vocês já vão ter uma pequena prévia e é o suficiente para deixar vocês empolgados ou tirar a noite de sono de vocês. Aí depende do gosto do freguês. Sim, está tudo mesmo configurado para quem gostar daquilo que já está disponível, nomeadamente do Patient Zero, vai adorar o asilo. Perfeito. Rogério Saladino, como é que eu faço para ter Actum Cthulhu na minha casa? Bom, a melhor opção é acesse o Catarse, acesse o financiamento coletivo do Actum Cthulhu, apoie, que você vai ter os 2 livros, o Guia do Mestre e o Guia do Jogador, de uma forma mais em conta, mais barata, e apoiando você também vai ajudar a gente a bater metas, e batendo metas você vai ganhar mais elementos como aventuras prontas, como apoios e acessórios. E dê uma olhada na página do Catarse, a gente vai deixar o link aqui, vocês dão uma olhada, se interessar, se você falar, putz, quero ver, apoia, que
vai ser coisa legal. Mas aí você pode falar, mas Saladino, como é que eu vou apoiar um negócio que eu não sei, eu não conheço, nunca vi falar, que negócio de 2D20? O pessoal da New Order, na página da New Order, disponibilizou um Fast Play do Achtung Cthulhu, onde você pode baixar gratuitamente, é um jogo rápido, você já joga, tem uma aventurinha rápida, tem personagens, você já pega o cenário, o sistema, e você fala, gostei, isso é legal. E aí, se você curtiu, através do Fast Play, você apoia no Catarse e recebe na sua casa. Aí eu deixei os links aqui, ou depois eles colocam pra vocês pegarem o jogo rápido e dar uma olhada na página do Catarse. Eu sempre costumo falar que quando alguém que vende um produto te dá uma amostra grátis, é porque é bom. Confia, né? Confia que o produto é bom. Confia que o produto é bom. E os dois têm, né? Tanto o Asilo como a Achtung Cthulhu. Exatamente. E, Marcos, fala pra gente, como a gente faz pra poder te encontrar no Orla do Dragão, jogando e fazendo peraltices? Olha, ultimamente eu tô sofrendo de um dos transtornos que o Daniel pode adicionar no seu jogo, né, no Asilo, que é o transtorno dissociativo de personagem. Porque eu estou jogando e narrando tantas campanhas e mesas que eu já nem sei mais o que eu faço da minha vida. Eu não tô lembrando os nomes dos meus NPCs mais. Mas, em sua grande maioria, eu tô lá no Orla do Dragão, que você pode encontrar nos arrobas tanto do YouTube, da Twitch, quanto também nas redes sociais como o TikTok, o Instagram, e vocês podem ver algumas coisas que a gente está produzindo lá. Nossos jogos são basicamente campanhas que nós criamos, campanhas próprias dentro de sistemas que gostamos e que temos a oportunidade de ter acesso. Então, fiquem à vontade de estar com a gente lá. Eu venho preparando algumas coisas de Chamado de Cthulhu, porém, estou me convidando a pensar mais no Achtung Cthulhu depois dessa conversa. E estou muito propenso a trazer o Asilo para que a gente possa dar uma olhada nisso, porque eu estou muito interessado nisso. Me dá vontade. Tem o nosso narrador também, que adoraria ver. Eu tenho certeza absoluta que ele adoraria ver isso nas suas mãos. E segue a gente, dá uma olhadinha no nosso material. Se vocês gostarem, aproveita para seguir a gente, para poder dar um apoio nos nossos materiais. E o pessoal do Covil tá sempre com a gente. Espero poder receber vocês também lá qualquer dia desse para um bate-papo no nosso quiosque do Dragão, um lugar bem praieiro, mas aquele convidativo para que você possa tomar uma água de coco e trocar uma ideia. Vamos aí. Leve seu bloqueador solar. Se contar só uma piada aqui do Orla pra eles, o Ed, e também deixar aqui pra galera, o Orlando, que é o nosso dragãozinho mascote, ele é um dragão branco, que ele foi tirar férias numa praia, pegou sol demais e ficou vermelho. Tá? Nossa, posso contar uma anedota malvada aqui, rapidinho? Por favor. Tempos atrás eu joguei com o pessoal, assim, né, que aquela coisa o mestre sacaneando o metajogo. Uhum. Eles foram contratados para derrotar um dragão, eles estavam jogando Dungeons and Dragons, eles foram contratados para derrotar um dragão branco que estava atacando a região. Aí eles se prepararam, o dragão branco ele é de gelo, então eles se prepararam com todas as magias de fogo que eles podiam, tudo que envolvia fogo, não sei o que com fogo. Chegou lá, era o dragão branco, olha pra eles e cospe fogo. Eles falaram, mas espera aí, mestre, o dragão branco? Sim, ele na verdade é um dragão vermelho com albinismo. Lindo. Muito bom. Lindo. E é nesse clima que a gente encerra mais um episódio do Covil do Dragão. Então, muito obrigado aos ouvintes, né? Muito obrigado aos ouvintes de Portugal que estão sempre aqui com a gente, aumentando cada vez mais. A gente fica muito agradecido. Muito obrigado aos ouvintes brasileiros que estão sempre com a gente também. E eu convido todos vocês a seguir o Covil nas redes sociais, @Covil do Dragão, @Covil do Dragão, e seguir a gente no Spotify. Falta pouquinho pra gente bater 200 pessoas lá, e eu gosto de ver os números subindo, é legal. Aproveitando a deixa, vamos seguir o Covil do Dragão no YouTube também, né? Vamos se inscrever lá no canal do YouTube, porque em breve o nosso famigerado editor Ricardo vai incluir coisa legal por lá, porque é ele que sabe mexer nessas paradas, eu não manjo. Então, se eu fosse vocês, ia lá
e se inscrevia para poder conferir. E é isso, meus amigos. O que aprendemos nesse episódio? Vão ao psicólogo e não brinquem com o Cthulhu. Até a próxima, pessoal! Tchau! Fiquem bem. Beijos doces. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.